Bom dia, companheiros e companheiras. Abri aqui a segunda sessão da Assembleia Geral, que foi convocada para deliberar sobre proposta de acordo coletivo enviada pela empresa através do ofício SEI número 739 de 2021. Proposta essa enviada pela empresa a partir de uma construção que houve nas negociações junto ao sindicato no âmbito da conciliação do processo de dissídio coletivo no TST. Bom, companheiro, a gente recebeu essa proposta na última sexta-feira, 29 de outubro. Proposta essa que no ofício aqui a empresa informa que já tem autorização da SESC e do Conselho de Administração. Então, diferente da proposta do ministro, que a gente apreciou em maio, onde a gente tinha um prazo estabelecido pelo ministro e fomos obrigados a estar votando antes que tivéssemos a resposta da Casa da Moeda, essa proposta de hoje não, a gente já tem o outro lado dizendo que já está aprovado e só depende de nós aqui hoje e amanhã na virtual estar decidindo sobre se a gente aprova ou não a proposta. Bem resumidamente, que durante essa última semana, no último pé da árvore, a gente fez questão, inclusive, de ler cláusula a cláusula. Então a gente divulgou a minuta do acordo de forma digital, né, em PDF. Ontem entregamos aqui na Casa da Moeda de forma física. Ali na mesa, caso alguém não tenha lido ainda a minuta, tem algumas cópias ali, que se alguém quiser pode pegar. Desde já dizer a importância de estar assinando a lista aqui da Assembleia, né, tá pegando a sua cédula. Então, bem resumidamente aqui hoje, está apontando os pontos, né, que sofreram alteração. Primeiramente, a gente tinha como base, só fazer um breve histórico, que é importante antes de a gente entrar aqui na proposta, que a gente tinha como base, nas negociações, a proposta que já havia sido aceita pela categoria em maio, né, a proposta aquela formulada pelo ministro, vice-presidente da ST. E em setembro a Casa da Moeda, apesar da proposta enviada pelo ministro, também tem alguns pontos ali que foram muito caros para o sindicato à época, né, como por exemplo a questão da inclusão dos companheiros e companheiras admitidos antes de 2001 passar a pagar plano, e já lá em maio também não tinha nenhum tipo de retroatividade. Mas essa foi a base que a gente usou, uma vez que o nosso processo de mediação foi arquivado. Desse arquivamento, né, logo após teve o recesso do TST, e no mês de setembro a empresa nos envia uma proposta de acordo. Próximo a essa proposta enviada também foi sorteado o relator do nosso processo, e lá em setembro, na proposta que a Casa da Moeda enviou, ela basicamente só oferecia como avanço o adicional de insalubridade sobre o piso da categoria. Lá na oportunidade, por a gente ter uma métrica muito parecida de avaliação da proposta, com a proposta do ministro que tinha sido aceito pela categoria, o sindicato decidiu não responder de pronto à Casa da Moeda sobre a proposta dela, né, e remeter para o juiz relator, para o ministro relator, o doutor Alexandre Aga, essa discussão que estava tendo e a nova proposta da Casa da Moeda. Apesar dessa decisão na época do sindicato, nós tivemos algum tipo de pressão, que já lá existiam alguns companheiros que entendiam que existia um avanço suficiente, que queriam votar na Assembleia aquela proposta feita pela Casa da Moeda. Mas nós, na direção do sindicato, acertadamente levamos para a audiência de conciliação TST essa condição, e lá, a partir da intervenção do ministro relator, nós pudemos avançar do ponto de partida daquilo que a categoria já havia sido aceito em maio. Então, numa primeira audiência, com forte atuação do ministro, ele solicitou que a Casa da Moeda buscasse junto à SESC a aprovação da proposta que já havia sido aprovada pela categoria, ou, se caso não conseguisse, reabrisse o diálogo com o sindicato para que pudesse avançar ao máximo. E nesse diálogo que a Casa da Moeda teve com o sindicato,
A princípio não estava contemplado uma proposta de 2 anos, não estava contemplada a retroatividade das cláusulas, existia também uma dificuldade em manter da mesma forma que vem sendo praticado algumas cláusulas sociais que não têm impacto econômico, mas têm uma importância social enorme na vida do trabalhador, como cláusulas de acompanhamento familiar enfermo, de abonos e faltas antecipadas, enfim, tinha algumas alterações que, apesar de serem sutis, para nós interferia muito na vida do trabalhador. Então nós reabrimos esse diálogo com a empresa, onde o ponto de partida de inflexão nas negociações era a questão da retroatividade, né? Isso a gente sabia que ia ser um ponto de desgaste com a categoria, haja vista que durante todos os anos, por mais que a negociação de acordo coletivo se estenda, né, sempre teve a garantia da retroatividade ou algo que fosse colocado no lugar como um abono para compensar a retroatividade. Mas uma vez a Casa da Moeda se mostrando inflexível em retroagir as cláusulas que irão sofrer alteração, né? Lembrando que a gente vem usufruindo das cláusulas conforme chegamos em dezembro, então as que sofrerão alteração para a Casa da Moeda era um ponto de inflexão não retroagir. E na mesa de negociação, o sindicato, usando a mesma métrica que foi usada pelo ministro vice-presidente na mediação, forçou que a Casa da Moeda, uma vez que não retroagiria, usasse a mesma métrica. Se em 10 meses não haverá retroatividade, como lá em maio não haveria para os 4 meses, e o ministro esticou nosso acordo 4 meses para frente, o mínimo que poderia ser feito para atenuar essa falta da retroatividade seria estender o nosso acordo 10 meses para frente. Então quem estende 10, estende 12, vamos fazer um acordo de 2 anos e sem alteração da data base, essa alteração fica para discussão futura. Um outro ponto também que a gente conseguiu avançar foi com relação ao reajuste salarial, que antes estava previsto e aceito pela categoria, o percentual que equivalia a 40% do índice de inflação, e na negociação a gente conseguiu majorar para 60% e também garantir já em janeiro o reajuste desses 60% da inflação que vai ser apurada para esse ano. Então, esse reajuste ele tem impacto não só na tabela salarial, mas como também nas cláusulas como ticket alimentação e auxílio crédito. Então, para o ano de 2021, a partir da assinatura do acordo, está previsto um reajuste de 3,27, né, que é 60% dos 5,2 de NPC que deu em 2020. A partir de janeiro, se a inflação desse ano der 10%, vou citar um exemplo aqui, que fica mais fácil de compreensão. Se a inflação 2021 der 10%, em janeiro está garantido 60%, ou seja, 6% de correção na tabela salarial e também nas cláusulas de auxílio alimentação e auxílio crédito. Se der 9%, 5,4% e assim consequentemente, né? Então, a inflação que foi apurada do período de janeiro de 21 a dezembro de 21, a partir de janeiro de 22 será reajustado 60% desse índice. Conseguimos manter nessa discussão o adicional de insalubridade calculado sobre o piso da categoria. Conseguimos também avançar junto à empresa com a redução do pagamento do transporte fretado, que hoje está em 3%, e retornar ao que a gente pagava historicamente, que era 1%, e a manutenção das outras cláusulas. Com relação ao adicional de escala, a gente não conseguiu avanço, mas daqui a 2 meses, isso a gente vem conversando com os companheiros da escala, haverá renovação dos acordos de escala. Isso foi dito na audiência de mediação, né? Daqui a 2 meses a gente vai estar negociando os acordos coletivos de escala, e nessa discussão o sindicato irá reabrir esse debate da importância do 10% adicional de escala. Só, companheiros, é importante prestar atenção aqui um minutinho, que muita gente às vezes acha que o 10% de escala é uma bondade da empresa que quis dar 10%
de aumento para quem trabalha em escala. Esses 10%, ele visa recompensar esses companheiros e companheiras que não tem nenhum tipo de compensação em dia de dispensa da Casa da Moeda, em dia de feriado, no turno, quando troca turno, que não tem o tempo de fazer o revezamento entre turnos. Muitas das vezes esses companheiros não cumprem a hora de descanso total. Então isso tudo são previsões que existem, e o 10% ele surgiu para compensar esse desgaste dos trabalhadores da escala. Então é só importante falar isso, porque nenhuma das cláusulas sociais que a gente tem, como por exemplo a do adicional de salubridade, que a Casa da Moeda semana passada soltou uma nota muito infeliz, inclusive o presidente essa semana teve que recuar daquilo que foi informado, porque adicional de insalubridade é recolho. Todo mundo na Casa da Moeda que recebe insalubridade, recebe porque está desgastando a sua saúde a mais daquele que não trabalha no local insalubre. Haja visto os exames periódicos aí, o pessoal vê a taxa de chumbo, enfim, dos produtos químicos que tem no sangue. Então, a insalubridade, ele não é o benefício. A gente torce para o dia que a Casa da Moeda consiga erradicar qualquer setor aqui que agrida a saúde do trabalhador, e o trabalhador não precisa fazer uso desse pecúlio para ter uma recomposição daquilo que está perdendo no futuro com sua saúde. Mas enquanto isso não acontece, independente do adicional de salubridade ser pago sobre o salário mínimo, sobre o piso, sobre o salário base, que a insalubridade seja ela 40% ou 20%, seja o valor que for, o direito ao adicional de salubridade é a exposição que o trabalhador tem a esse risco. E aí, a gente vem fazendo tanto acordos de hora extra, como acordo de ampliação de jornada em escala em local insalubre, e a gente vem fazendo com base ao artigo 611A, né, da nova reforma trabalhista, da CLT, que garante a dispensa do órgão de controle do Ministério do Trabalho, e o sindicato possa fazer esse acordo junto com a empresa. Então a gente, desde já, gostaria de avisar que se tiver qualquer alteração, qualquer retirada de insalubridade, qualquer perseguição, porque a insalubridade pode passar a ser calculada sobre piso, o sindicato não assinará acordo de hora extra de escala sem que o Ministério do Trabalho venha aqui dentro e faça uma avaliação. Que a gente não pode ficar refém do setor de medicina e saúde trabalho aqui da Casa da Moeda, que pode dar, aí a gente está votando aqui em assembleia uma alteração da forma de cálculo, mas amanhã ou depois eles vão querer fazer uma redução de custo em cima do direito trabalhador. Então, só para deixar registrado aqui, nós vamos passar isso para a Casa da Moeda, nós estamos fazendo ofício. Se retirar a insalubridade de qualquer trabalhador a partir da decisão da Assembleia, a gente só faz acordo de hora extra e escala, que é uma extensão de jornada, com o Ministério Público aqui atestando essa condição. Caso contrário, o sindicato não vai fazer parte dessa condição, não vai estar botando assinatura num acordo que o trabalhador. Então, quanto a isso, é bom só o trabalhador entender que nós estamos fazendo isso para proteger o direito do trabalhador. A gente sabe a importância que a escala tem na vida do trabalhador, a gente sabe a importância que a hora extra tem na vida do trabalhador, mas não dá para o sindicato se unir a essa possível ameaça da empresa de tirar a insalubridade e a gente continuar chancelando isso não. Tá bom, companheiro? Então, com relação a isso, voltando aqui ao assunto da proposta, então nós tivemos esse avanço que eu acabei de elencar. Não era a proposta que o sindicato gostaria de estar trazendo aqui hoje. Não podemos classificar essa proposta como uma boa proposta, né? Ela não garante nenhum tipo de retroatividade, também não traz nenhum tipo de avanço com relação ao plano de saúde para aqueles trabalhadores admitidos fora do garantir o direito adquirido dos trabalhadores no ano de 50%, e a gente sabe que o momento é muito difícil, o momento que a gente vive aqui, inclusive, com relação à qualidade desse plano e o valor desse plano. Então hoje a gente paga 50% de um plano ruim e caro.
Porque talvez se fosse ainda um plano bom e num preço acessível, os 50% dava para a gente suportar. O problema é pagar 50% de um plano horroroso que é esse plano da CABED. Me desculpe os companheiros da CABED, mas a gente só ouve reclamação com relação a esse plano de saúde, e o sindicato vai abrir essa discussão junto com a empresa, porque não é possível a gente ser sócio desse contrato, a gente pagar 50% dessa pólice e chegar na hora de discutir as bases do plano de saúde, os trabalhadores estarem de fora dessa discussão. A gente não quer se envolver em processo de licitação, porque isso é responsabilidade do gestor público, né, do trabalhador da Casa da Mulher, centro dessa conta, todo mês. Então a gente vai se inserir nessa discussão. Mas, companheiro, apesar de não ser a proposta ideal que a gente queria trazer, a proposta que a gente poderia aqui estar hoje classificando como boa, entendendo a real situação atual do momento, né, onde a gente estamos no mês de novembro e uma possível rejeição dessa proposta fatalmente nos levará a um julgamento de dissídio coletivo, e aí a gente cai numa condição onde a gente terá que seguir os trâmites judiciais, a jurisprudência do TST. Então, no caso de uma rejeição hoje, fatalmente, o dissídio 2021 sendo julgado, a gente tem algumas chances de ter um julgamento mais exitoso do que está nessa proposta, apesar de remoto, mas temos essa chance, né? Haja vista que a nossa proposta que consta para julgamento de dissídio é a proposta original aprovada em setembro do ano passado pela categoria, porém a gente vai lutar contra uma jurisprudência do tribunal que diz, e nos outros julgamentos, lógico, isso pode mudar, a gente pode inaugurar essa mudança de jurisprudência, mas o tribunal tem julgado a pré-existência das cláusulas conforme chega no último mês de dezembro. Então, se essa jurisprudência for confirmada, a gente estaria falando numa discussão apenas lá de alteração com relação a reajuste salarial, que as outras cláusulas estão sendo mantidas, né? Então a única coisa que teria de discussão seria o 5,2 da inflação retroativo a janeiro. Essa é a jurisprudência, é isso que a gente vai combater no julgamento, caso seja rejeitada a proposta. Porém, daqui a 2 meses, menos de 2 meses, a gente vai estar numa condição muito frágil, que é quando se utiliza da pré-existência no julgamento. E aí só fazer uma observação, que com a reforma trabalhista foi extinta a súmula do TST que garantia a ultratividade das cláusulas. O que é isso? Por um longo tempo, todo acordo coletivo, quando perdia a vigência, automaticamente as cláusulas já eram mantidas. Com a queda da ultratividade, só é possível manter as cláusulas sociais igual está sendo mantida esse ano, porque existe uma cláusula no acordo que dá essa condição para a empresa. Então, se for julgamento, companheiros, o dissídio, a gente deixa de ter um acordo e passa a ter uma sentença normativa. Com isso, sentença, não existe mais cláusula. Se não existe mais cláusula, não existe ferramenta para a Casa da Moeda manter as cláusulas sociais enquanto foi. Por ter usado a pré-existência, se a gente precisar ir a dissídio ano que vem, é julgado a jurisprudência do ST, lógico, isso tudo jurisprudência leva no sentido de, como a gente não tem acordo, a gente fica regido pela CLT e só se discute o reajuste salarial. E aí tem surgido uma dúvida do pessoal falando assim, se for dissídio em janeiro, o que cai? Né? Tem um monte de gente perguntando. Cai tudo. Tudo que está no acordo, está no acordo porque não está em lei. Porque o que está em lei não precisa estar em acordo. Vou dar um exemplo, adicional noturno 20%, não está aqui, que a casa pratica a lei, então não precisa estar no acordo. E consequentemente outra lei. Então tudo que está aqui no acordo é porque ou está acima ou abaixo da lei, por isso que está constando aqui. Então, em caso de julgamento e utilização da pré-existência, em janeiro tudo que tem aqui cai, ticket de alimentação, auxílio crédito, abono de 40 horas,
a insalubridade volta para o salário mínimo, etc, etc, etc. Então, olhando esse cenário, onde a gente pode ter, no julgamento de 2021, um sucesso, um êxito maior do que essa proposta, podemos ter, como também não podemos. E olhando para janeiro, né, daqui a 2 meses, amanhã, e olhando para o cenário de janeiro de 2020, que todos devem estar muito fresco na memória, onde o trabalhador, onde quando as cláusulas caíram, e nós tivemos grande dificuldade aqui, inclusive o sindicato à época teve que fazer campanha de coleta de alimentos, que tinha companheiro que não estava conseguindo se alimentar. Olhando esse cenário, olhando para o ano que vem, que é um ano eleitoral, e a gente acredita, torce e irá trabalhar para ser o último ano desse governo que está aí destruindo a condição de trabalho de todos os trabalhadores, não é só da Casa da Moeda. A gente não tem esse privilégio, todo mundo, pode ficar tranquilo, que todo mundo está sofrendo. Então, olhando para o ano que vem, essa condição a gente entende que, apesar de não ser a ideal que está aqui, o sindicato defende a aprovação da proposta para que a gente consiga atravessar o ano de 2022, esteja mais próximo para o ano de 2023 de negociar novas reconquistas. E só dizer aqui, tá, companheirada, 2023, independente de mudança de governo ou não, a gente só ganha as coisas aqui na base da luta, na base da conquista. Então 2022, caso seja aprovado, a gente tem que se utilizar para se organizar, se preparar para a luta, para que 2023 a gente possa estar avançando aqui com a garantia daquilo que a gente já está reconquistando, interrompendo uma sequência de acordo com retirada de direito. A gente já está recuperando alguns, e a partir de 2023 tentar avançar em questões como plano de saúde, a volta do plano dental, a volta do órtese e prótese, que a gente sabe que tem uma importância muito grande. Mas entendendo se é o limite de onde as partes puderam chegar e os riscos que podem trazer para a vida de todos os trabalhadores e seus familiares, o sindicato se posiciona, e isso foi decidido em direção ontem pela aprovação da proposta de acordo coletivo apresentada pela empresa, fruto das negociações. Então eu vou estar passando aqui para o Luiz, para estar passando uma mensagem para vocês também. Depois que o Luiz falar, eu gostaria já de adiantar que o microfone estará aberto aqui, como a gente sempre fez, de forma bem democrática, para quem quiser aqui defender o contrário que o sindicato está defendendo, e isso é democrático. Eu quero dizer que fiquem à vontade, quem tiver o entendimento contrário do sindicato, que a proposta deve ser rejeitada, e os motivos para isso, porque aqui é o local de debate, aqui é o local soberano de decisão da categoria moedeira, e não se sinta constrangido quem tiver opinião contrária ao sindicato. Peça aqui para falar, não precisa subir se não quiser, a gente faz o microfone chegar aqui embaixo, mas só garantir o direito à voz do contraditório. Tá? Vou estar passando aqui para o Luiz, mas desde já aqui frisar mais uma vez que o sindicato se posiciona favorável à proposta de acordo coletivo 21 e 22 apresentado pela empresa. Muito obrigado a todos. Bom dia, eu vou ser breve, o Rony foi bem explicativo. Eu acho que aqui é o nosso BEST, né, o nosso SESC. A Casa da Moeda vai lá em Brasília e explica para o Ministério do Planejamento, da Economia, os motivos do porquê ela chegou naquela proposta no ambiente de mediação. E nós aqui temos que prestar conta para as pessoas que representamos, os trabalhadores, que é o nosso SESC, porque o sindicato está defendendo favoravelmente a proposta. Possivelmente o que a gente vai dizer aqui vai mudar muito pouco naquilo que as pessoas já marcaram no cartão, seja para sim, seja para não, mas mesmo assim não nos desobriga de prestar conta do porquê nós temos posição de aceitar a proposta. Primeiro, a Casa da Moeda deu 60% da inflação, que ela dividiu em três propostas do que ela apresentou. A proposta horrível, aquela que era zero, não dava nada para coisa nenhuma. Depois, quer dizer, uma péssima que era essa. Depois botou uma horrível, dizendo que melhorou um pouco. E agora, por último, conseguimos transformar o que era ruim ou coisa em algo razoável.
vamos dizer que seja menos ruim, né? Então não há proposta boa para a gente dizer aqui o motivo que nos leva a aceitar, porque estamos repondo 100% da perda, recebendo retroatividade, o plano de saúde voltou ao que era antes. Porque não teve essa chance. A Casa da Moeda usou do argumento dos últimos 4 anos ter dado prejuízo e que ela já estava fazendo um grande avanço em retornar o transporte para 1%, que é diminuir em 2% do que a gente paga para o transporte, dá 60% da inflação. Se somar com os 2% do transporte, repõe 100% do que seria a inflação, que deu 5 e pouco, ela dá 3 e pouco, diminui 2 do desconto, volta para os 5%. Reparou uma injustiça, que foi retirar a salubridade, e nós aceitamos isso nos últimos 4 meses do acordo passado. E a gente tinha dúvida se no julgamento ia prevalecer como jurisprudência, como direito adquirido, os 20 meses que teve salubridade ou os últimos 4 meses que perdeu. E poderia, por ultratividade, lá no ambiente da justiça, manter pelo piso do salário mínimo. Era muito risco para a gente correr diante dessa situação. E, obviamente, o nosso maior problema, que é a questão do plano de saúde, que a Casa da Moeda recuou daquela proposta absurda que a gente aceitou aqui, que ela é absurda porque ela ataca o direito adquirido de quase 500 pessoas que têm o direito de não pagar plano de saúde. Isso é um direito. Porque se a gente abrir esse precedente de formar maioria contra uma suposta minoria que tem o direito adquirido, hoje vai ser com eles, mas amanhã vai ser com qualquer um de nós. Então, o justo é que o direito adquirido seja preservado, que a Casa da Moeda, quando atendeu a resolução número 9 do 10 de 96, tinha 1.700 trabalhadores com direito adquirido. E só 200 que não tinham. Então, está na conta da Casa da Moeda fazer a travessia com direito adquirido das pessoas, até quando existir um trabalhador. Então, ela já pagou 100% de 1.700 pessoas, pagou de 1.300, pagou de 1.100, pagou de 900, e hoje tem que pagar de 450, 500. É obrigação dela. E agora ela tem um custo muito menor do que tinha lá atrás. Então, se não é justo não recuperar para a gente pagar 10, 30 e 40, mas também não era justo cobrar de quem tem direito adquirido. E aí, na soma disso tudo, a Casa da Moeda criou uma prática na negociação. Serviu para promoção e progressão. Foi bacana ter recebido 2 faixas, 3 faixas, 4 faixas, mas ela não pagou retroativo. E esse dinheiro, se as pessoas recebessem em 2019, teria mudado muita da coisa da vida da gente. E essa prática de protelar e não retroagir também foi implementada no acordo coletivo de trabalho. E a gente tem que reconhecer para todos nós, inclusive o sindicato, que acreditou na boa-fé quando a empresa fez aquela proposta de maio, que ali nós fomos enrolados. Mas é do processo da disputa. A gente negocia com o outro lado. Mas se um lado eles nos enrolaram com o tempo, com o outro, o Rony teve uma sacada extraordinária na mediação, que não adiantava discutir maio a maio sem retroatividade, ou novembro a maio sem retroatividade. Era melhor estabelecer aquela regra, que era 0 de inflação, depois 40% de inflação, e por último 60% da inflação, que fosse remetido para 2022, e a gente perderia 10 meses, mas ganharia a tranquilidade dos próximos 12 meses, e ter a pré-existência para 2023. E por isso, que é o mais importante da nossa luta principal, a gente saiu do processo de privatização, não tem cenário para discutir privatizar a Casa da Moeda em 2022. O Brasil vai passar pelo processo democrático, e que cada um de nós, toda a sociedade, vai poder permanecer com o que está aí, ou mudar isso que aqui está. E a gente sobreviveu a 4 anos de um governo liderado por Paulo Guedes e Bolsonaro, que queria privatizar a gente e acabar com o direito do trabalhador. São essas motivações que fez com que o sindicato assumisse aqui, como dito pelo Rony, que a gente defende essa proposta, não como uma boa proposta, mas um mal menor diante das condições expostas. Eu acho que essa é a condição. E ter todo o respeito por aquele ou aquela que queira votar não.
que é legítima, é da democracia, as pessoas têm direito de pensar diferente, expressar sua opinião. Mas o sindicato tem a obrigação de dizer qual o posicionamento dele para orientar a categoria, independente do resultado da urna, que pode ser diferente daquilo que a gente diz aqui. Mas a gente não vai ser visto como omisso. A gente vai ter a responsabilidade, seja com o resultado que tiver, mas a categoria entendendo qual é o posicionamento do sindicato. No mais, aí, bom dia a todos aí e obrigado pela presença. Valeu, Aloysio. Gente, alguém, microfone aberto, alguém quer fazer uso da palavra? O ideal seria fazer uso da palavra contrário, né? Porque a defesa a gente já está fazendo aqui. Mas, enfim, esse é o espaço aqui democrático de diálogo. Bom, estou entendendo que estão todos preparados, né, para estar votando. Só fazer aquele registro básico. O sim é pela aprovação da proposta de acordo, o não é pela rejeição. Hoje nós estamos fazendo aqui a assembleia presencial. Mais tarde, às 16 horas, nós vamos fazer com os companheiros do terceiro turno. Amanhã, de 8 horas às 17, nós vamos estar fazendo a virtual para os companheiros que estão afastados pela Covid. E a partir das 17 horas, desde já convidamos quem quiser acompanhar a apuração. O sindicato estará aqui na porta da empresa. Amanhã, a partir das 17 horas, também faremos uma transmissão ao vivo no Facebook. E amanhã a gente abre essa urna que será lacrada hoje, computa os votos do virtual, soma com o do presencial e tira o resultado. Tá? Então, só para informação, o resultado só sairá amanhã, após o fechamento da urna virtual, que ocorre às 17 horas. Um bom voto a todos, obrigado pela presença de todos, um bom trabalho. E, companheiros, a luta continua sempre, tá? Independente do resultado da Assembleia, a gente sempre tem que tirar ensinamentos das nossas negociações e a gente se preparar para um futuro que será de luta, com certeza, para que a gente consiga avançar naquilo que não foi possível nesse acordo. Obrigado aí, companheiro. Bom voto a todos aí. Bom trabalho. Ó, só uma informação que é importante: todos que votaram hoje no presencial, amanhã as matrículas vão estar bloqueadas no virtual, tá? Ninguém pode nem deve votar duas vezes. Então, amanhã no virtual só terá direito a voto quem não votou hoje no presencial, tá bom?